Caros amigos e seguidores do canal do Boss, cá estou eu para mais uma dica e avaliação de novos heróis que vão saindo no jogo Mythos and Puzzles. Vamos falar sobre o novo herói da temporada 3, da temporada de Lemúria. Como vocês sabem, o jogo está a lançar imensos heróis, todos os meses saem imensos heróis novos. E então cá está mais um herói lançadinho e acabadinho de sair aí no jogo. Então vamos lá falar aqui sobre Hathor, o nome deste herói, ou esta heroína. Claro que é uma beldade, uma beleza muito bonita, sem dúvida, lindíssima este herói, dos heróis mais bonitos que o jogo possui, na minha modesta opinião, claro. E quem foi Hathor? Hathor vem da civilização egípcia, portanto da mitologia egípcia, do tempo dos faraós, portanto do longínquo tempo dos faraós. E então Hathor seria considerada uma divindade nessa altura e era mãe de Horus, como todos vocês sabem que já existe aí Horus no jogo, que Horus era considerado o rei do céu e, claro, do deus Sol, Ra. Portanto, ela era mãe desses dois famosos personagens, Horus e Ra, um que era o deus do céu, no caso Horus, e deus do sol, que era Ra. E então fica aqui este apontamentozinho adicional de quem foi Hathor, esta belíssima heroína que aqui está perante vocês. Portanto, vamos lá falar aqui dela sobre no jogo. Ela é de elemento de fogo, cor vermelha. Hathor, o seu nome, mãe do céu, graficamente espetacular, sem dúvida. E cá está então o cajado como tem o Horus, este cajado, não é? Como vocês estão aqui a verificar. Possui também aqui uma serpente aqui na sua mão. E vamos lá ver aqui as suas habilidades e, claro, aconselhar os nossos amigos como emblemar e como atuar com ela na equipa. De poder possui 829 de poder bastante elevado, aí na linha dos heróis com o poder mais elevado no jogo. Nunca esquecer que isto é nível 80 sem absolutamente emblema nenhum. Depois com a emblemagem ou com alguma evolução, este poder ainda irá ser aumentado. Portanto, isto é o nível base. Quando ela chegar ao nível 80, ela atinge 829 de poder sem absolutamente emblema nenhum. Ela é da classe patrulheiro, subclasse número 1, perseguidor sombrio. Possui uma civilização que diz cimitarras do deserto. Portanto, esta será a sua família, são as cimitarras do deserto. E o que é que isto fazem? Existe um bónus para esta família. É claro que quanto mais heróis da mesma família atuarem na mesma equipa, mais forte será o bónus. Neste caso, todos os aliados recebem um cervo gigante da montanha com 6, 10, 14% de HP e 10, 12 ou 16% do ataque herdados do lançador quando um membro desta família morre. Portanto, se porventura algum membro desta família morrer, irão receber então um cervo gigante da montanha que tem estes poderes de 6, 10 ou 14% de saúde e 10, 12 ou 16% de ataque que são herdados do lançador. Ela possui aqui sim uma habilidadezinha chamada Amor e Beleza. Diz: se o inimigo receber o efeito de demónio amaldiçoado, todos os aliados recuperarão 5% da sua saúde. Portanto, apenas uma vez por turno, ou seja, em cada turno, se algum inimigo receber o efeito do demónio amaldiçoado, todos os aliados que estiverem com ele na equipa, irão recuperar 5% da sua saúde. Tem aqui também uma resistência, que será então resistente aos males de geração de maná. Portanto, ela tem a capacidade de resistir àqueles heróis que colocam este símbolo, que é, digamos, o símbolo de geração, ou que interrompam a geração de maná. Portanto, diz assim: o herói tem uma capacidade inata de resistir a maus status que afetam a geração de maná. Não se aplica a maus status que interrompam a geração de maná ou que roubam a maná. Portanto, neste caso, é este símbolo, porque há o símbolo da interrupção de maná, que são aqueles 3 pontinhos. Neste caso, é para este símbolo, que é aquele símbolo que, digamos que, afeta só a geração de maná, ou seja, não conseguem carregar. Portanto, que atrasam, digamos, a produção de maná, ou seja, que torna a maná mais lenta. Neste caso,
irá haver um decréscimo no carregamento de maná. Vamos lá ver aqui o seu ataque. Possui 782% de ataque, 748% de defesa e 1389 de saúde, o que faz dela um herói atacante. Portanto, aqui um herói vocacionado para o ataque, porque o seu ataque é mais forte que a sua defesa. Tenham sempre atenção neste pequeno pormenor, porque ela é vocacionada para o ataque e não para a defesa. Vamos lá ver a sua habilidade especial. Chama-se Compaixão pelas Criaturas. Ela é de carregamento de maná rápida. E o que é que ela faz? Causa 400% de dano a 2 inimigos aleatórios. Portanto, ela ataca 2 inimigos aleatórios, portanto, causando 400% de danos em cada um deles. Depois diz assim: os alvos que sofrerem o dano com o ataque inicial sofrem 330 de dano, né, adicional ao longo de 3 turnos. Ou seja, depois tem um ataque faseado, ou seja, que irão sofrer durante 3 turnos 330 pontos de dano durante esses 3 turnos. Ou seja, depois do ataque inicial, que causa 400%, além disso, irá ter um efeito ao longo do tempo, durante 3 turnos, que ainda retira 330 pontos de dano nesses 2 alvos que atingir. Depois diz assim: coloca um demónio víbora nos inimigos danificados. Portanto, ela irá colocar um demónio naqueles que ela atingir, o chamado demónio víbora. E o que é que esses demónios víboras vão fazer? Irão causar um dano de 50% do ataque do lançador no inimigo a cada turno. Ou seja, a cada turno eles irão causar um ataque nesse herói que eles lá tiverem, de 50% do ataque dele. Depois diz assim: os demónios víbora absorvem cura, ou seja, esses demónios, onde eles estiverem, não deixam curar os heróis na plenitude, ou seja, absorvem uma percentagem de cura, portanto não deixam curar na totalidade. E quando absorverem uma cura igual a 30% do HP máximo do lançador, eles irão desaparecer. Portanto, eles irão absorvendo cura e, se chegarem a absorver uma cura igual a 30% do HP máximo do lançador, eles irão desaparecer. Praticamente é 1/3 da cura. Se eles conseguirem absorver, depois aí irão desaparecer. Depois diz assim: enquanto os demónios víboras estiverem ativos, o inimigo tem a sua velocidade de regeneração de maná reduzida em 20%. Portanto, irá atrasar em 20% o carregamento de maná daqueles heróis que contiverem os tais demónios víbora. Portanto, se há de encarregar mais rápido, atrasa em 20% o seu carregamento, ou seja, reduz o carregamento de maná daqueles heróis que tiverem então os denominados demónios víbora. Quando os demónios víbora desaparecem, causarão dano ao inimigo ao qual estão, deixa eu ver se ele consegue passar. Isto aqui bloqueou agora, deixa-me ver aqui, já consegui. Portanto, quando os demónios víbora desaparecerem, né, eles irão causar um dano ao inimigo ao qual estão ligados, equivalente a 20% do ataque desse inimigo, e reduzirão o seu maná em 15% do seu maná máximo. Portanto, estamos aqui com mais um efeito, digamos, bastante interessante, ou seja, quando esses demónios irão desaparecer, eles irão, digamos, dar um dano no inimigo ao qual estão ligados de 20% do seu valor desse inimigo. Portanto, e claro, irão reduzir o seu maná em 15% do seu maná máximo. Portanto, estamos aqui perante uma excelente heroína que tem, digamos, a sua grande virtude nos seus demónios víbora, né? Nos seus demónios víbora. Além de ter um ataque poderoso, ela irá colocar então os demónios víbora que causarão estes efeitos todos de redução de maná e, claro, também aí de redução aí de cura, que irão absorver cura aí dos seus adversários. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói que eu, na minha modesta opinião, devem emblemar aqui na parte ofensiva, ao seguir tudo o que é espada na sua grelha de talentos, para que o seu ataque ainda fique mais forte, porque ela contém um ataque forte de 400%. Para que o seu ataque ainda fique mais forte, quanto à colocação na equipa,
este herói deve ser colocado num canto da vossa equipa, tanto à esquerda como à direita. Não tem absolutamente diferença nenhuma, pode ser à esquerda como pode ser à direita, para aqui a Thor atuar na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8,5 aqui à Thor, visto que ela é excelente, muito boa, sem dúvida, aqui este herói para vocês terem na vossa equipa, um herói que irá causar muitos estragos na equipa adversária, porque ela é de carregamento rápido e, claro, irá colocar os tais demónios víbora que fazem miséria na equipa adversária e, claro, como ela é rápida, irá colocar bastantes porque estará sempre a carregar, não é? Portanto, fica aqui este apontamento sobre a Hathor. Espero que vocês a consigam. Não esquecer de divulgar os vídeos aí pelos vossos amigos, pelas vossas alianças, para que tragam mais gente aqui para o canal, para que sejamos cada vez mais aqui na comunidade do canal do Boss a assistir aqui aos vídeos. Também não esquecer, se houver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em tentar esclarecer de outra forma, se me for possível, ou tentar sempre esclarecer as vossas dúvidas. Portanto, fica aqui este apelo para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários que eu, assim que puder, eu irei tentar esclarecer as vossas dúvidas. Então, a todos, despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço da parte do Boss. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Até uma próxima, se Deus quiser.